começou matemática? Ele já começou a live aqui. Pra mim não começou, não? Será que eu peguei o link errado? Agora começou pra mim. Bom dia, pessoal. Pessoal, podem ir colocando aqui no chat, tá? O nome, a presença de vocês. O Murilo já colocou, a Maria Luísa, Luiz Antônio. Agora são 10h47. Daqui 3 minutinhos a gente vai começar. Fala, Luiz Antônio. Hoje a gente vai corrigir aquela atividade que vocês fizeram na sexta-feira, né? A atividade de revisão do capítulo 4. A gente vai estar corrigindo ela aqui junto com vocês agora. Ok. O pessoal está colocando aqui a presença. Maria Luísa já colocou. Murilo, Luiz Antônio, o Arthur, Davi Leite, a Isabela, Diego. Então, Davi, vocês vão fazer um teste, né? O teste é como se fosse uma testagem para a verificação da aprendizagem que vocês vão fazer no dia 22. Vai ser numa segunda-feira, né? Dia 22. É só para vocês testarem, né? Assim, o ambiente, a plataforma, a forma de você marcar a questão, enviar a questão. É como se fosse uma testagem de ambientação, vamos dizer assim, né? Mas, de certa forma, vocês já estão familiarizados, porque a gente tem feito já alguns testes, né? Nas últimas semanas. Então, vocês já sabem acessar a plataforma, já sabem identificar onde está a avaliação, né? Lá em avaliações da escola. Então, vocês acessam por lá e fazem o teste e depois enviam. É basicamente para vocês testarem mesmo, assim, como acessar a avaliação, como responder, como marcar a opção, como enviar, né? É uma testagem. Tio, então vai ser pelo SAS que a gente vai fazer hoje? No caso, quarta-feira, né? Que está agendado nessa testagem. Aí vocês vão fazer pelo SAS, sim. Aí a avaliação do dia 22, que é a verificação, né, das habilidades, aí eu vou mandar um link para vocês do Google Forms. Aí vocês, mas é a mesma coisa, vai ter lá as questões, vocês vão marcar a opção, depois vocês vão enviar. Tio, eu acabei de chegar. O que vai ter quarta que você estava falando? Quarta-feira, vocês vão fazer uma atividade de testagem, né? É uma atividade teste para vocês se familiarizarem, assim, como se fosse uma familiarização com o ambiente virtual, né? Onde vocês vão ter ali algumas questões, para ser mais exato, 5 questões. Mas vai valer algum ponto, alguma coisa, ou só para testar mesmo? Não vale ponto. É mais para teste, assim, para vocês, assim, acessei a plataforma, identifiquei o teste, identifiquei as questões, marquei a questão, enviei a questão, né?
É mais para Se ambientação, vai ter assim. dia 22 é sem consulta, né? Prova normal, assim, é sem consulta ela. A do dia 22 é para vocês testarem mesmo a habilidade, né? Testar, teste de Você habilidade. sabe como vai Verificação. funcionar a pontuação dessa do dia 22? Sobre a pontuação ainda não foi definido, assim, como vai ficar. Mas é importante fazê-la, né? Depois a gente vê aí como é que vai. Vamos analisar essa questão da pontuação. Beleza? Essa semana, né? Vocês já sabem, talvez, provavelmente, que já vai ter um feriado aí na quinta-feira. Então, quinta e sexta nós não teremos aula. Então, vai ter aula hoje e na quarta-feira apenas. Depois só na outra semana. Vamos lá, então, começar? Todo mundo já colocou aqui a chamada, o nome, a presença. Pessoal, a gente vai corrigir aqui as atividades de sexta-feira. Como é que vocês acharam a avaliação? Estava fácil, estava difícil, estava mais ou menos? Como que estava? O Luiz Antônio falou que estava tranquilo. O Davi também falou que estava fácil, o Arthur mais ou menos. Eu peguei as questões aqui, né, da atividade, e aí essas atividades, assim, é as que tiveram mais erros para as que tiveram menos erros, assim, né? Então, a gente vai estar corrigindo, assim, no índice de maior erro para o índice de menores erros. Então, vamos lá. A questão que teve mais índice de erro, né, foi essa questão aqui, ó. A expressão raiz de x mais 1 sobre 2 raiz de x menos 1 sobre 8 raiz de x ao cubo para x igual a 4 dá origem a um número decimal exato. O algarismo que ocupa a ordem dos centésimos desse número é o... O que vocês entenderam aqui? Essa questão aqui foi a que teve mais erro, tá, pessoal? Assim, de todos que responderam, acho que poucos acertaram ela. Teve acertos também, mas foram bem poucos, assim. Então, assim, o que vocês entenderam ao ler essa questão aqui? Falem para mim. Tio, eu entendi que tinha que substituir x por 4 e fazer a expressão. Aí o resultado ia dar um número decimal, que aí a resposta ia ser a casa dos centésimos desse número decimal. Exatamente, tem lá um número decimal, aí você analisar o algarismo da unidade, o algarismo da dezena, o algarismo da centena, que seria essa resposta, né? Da atividade. Quem foi que você conseguiu acertar, Maria Luísa? Conseguiu, né? E, Thiago, não é página, não. A gente está corrigindo a atividade de sexta-feira, né? Atividade de revisão que nós fizemos. Beleza? Então, vamos lá. É isso que a Maria Luísa falou. A gente precisa corrigir, trocar, né, o valor de x por 4. Deixa eu colocar aqui um texto para a gente fazer. Então, aqui a gente tem a raiz de x. Deixa eu pegar a raiz aqui, inserir. Raiz de 4, né? A gente pode colocar 4 aqui, não pode? Raiz de 4 mais 1 sobre 2, raiz de 4 novamente, porque x vale 4. Raiz de 4 menos 1 sobre 8, raiz de 4 ao cubo. Ficou certo aí? Ficou, né? Então, raiz de 4 é 2. Mais... Aí a gente tem 1 sobre 2
1 sobre raiz de 4, né? 1 sobre 2, raiz de 4 é 2. Então, ficaria 2 vezes... Quantos aqui? 2 vezes 2? A gente pode colocar 4 aqui logo? Vamos multiplicar, né? 2 vezes 2 fica 4. Então, ficou 1 sobre 4. Mais 1 sobre 8. Aí tem aqui raiz de 4 ao cubo. Quanto que é 4 ao cubo, pessoal? Hein? Sessenta e quatro. Isso, 64. Então, ficou 8 vezes... Mas aqui eu vou colocar 64? 8 vezes 64? Eu vou colocar... Quanto? 8, né? Que a raiz de 64 é 8. Né? Mas eu estou multiplicando aqui 8 vezes 8, né? Então, eu posso colocar 64? 1 sobre 64? Posso colocar 1 sobre 64. Então, aqui a gente está resolvendo a fração. Observe que chegamos em 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 64. O que a gente faz agora? Para continuar a resolução. Ajudem-me aí. Chegamos aqui nessa fração. É como se fosse 2 sobre 1 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 64. Como é que a gente continua resolvendo aqui agora essa questão? Então, Davi, por que deu 64 aqui? Ó? Observe que é 8 vezes raiz de 4 elevado a 3. Né? 4 elevado a 3 é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Só que aí você tem a raiz aqui, ó. Aí você tem que tirar a raiz de 64, aí ficou sendo 8. Só que você também tinha o 8 aqui fora. Então, o 8 multiplicou a raiz de 64, que é 8. 8 vezes 8, aí por isso que ficou aqui embaixo o 64. Entendeu? Beleza? O que a gente faz aqui agora, então? Para continuarmos aí. MMC, né? Quanto que é o MMC de 64 e 4? De 64, 4 e 1. Vocês sabem? Então vamos fatorar aqui, né? Já que a gente não sabe de cabeça. Vamos pegar aqui, ó, 64. Ó, o Davi falou que é 64. Vocês concordam? Senão a gente vai fatorar. Então vou colocar aqui logo. 64. Então o MMC é 64. Ok. Na resolução do MMC, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Como é que a gente faz aqui para resolver? Multiplica e divide ou divide e multiplica? Divide e multiplica. Então 64 dividido por 1, 64. 64 vezes 2, quanto que é? E aí? 128. Beleza, Gabriel? 128. Vamos lá, continuando aqui. 64 dividido por 4. Quanto que vai aí? 64 dividido por 4. Começa com 1 e termina com 6, hein? 16. Isso, 16 vezes 1 é o próprio 16. Mais 64 dividido por 64 dá 1. 1 vezes 1 vai chegar em 1. Aí, vamos sublinhar isso aqui para ficar em forma de fração. Vou pegar aqui e colocar esse aqui. Chegar esse aqui um pouquinho mais para cá. Beleza. Aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos... O Davi falou que é menos 1 aqui. É menos 1 ou é mais 1? É menos, né? Aqui, ó, menos 8, 1 sobre 8. Aqui é menos 1 sobre 64. Então, aqui vai ser menos 1. Isso aí. Isso aí, Davi. Tá esperto, hein? Vamos agora continuar aqui, então, agora. Igual 128 mais 16 menos 1. Quanto que dá, pessoal?
143. 143. 143 dividido por 64 vai dar quanto aí? Aquele número decimal, né? Que vocês falaram aí que vai dar o resultado. Qual é esse número decimal? Qual é o número decimal? 2, 2,23, só que ele continua, né, Davi? 2,23, 43, 75. Aí a gente tem que ficar atento pelo que a questão pede. Por isso que a gente não poderia colocar apenas 2,23, porque a questão pede, ó, o algarismo que ocupa a ordem dos centésimos desse número é o... Então a gente tem que pegar ali da direita para a esquerda. Ó. Esse aqui é o da unidade, esse aqui é o da dezena, e esse aqui é o da centena. E é isso aqui que ele queria como resposta da questão. Por isso, no caso, ó, a gente tem que o algarismo da centena é o 3. Então, a resposta dessa questão seria aí a letra B, né? O número 3. Ó, o Davi falou que ele acertou. Mas quem acertou aí? Além de vocês, no caso, analisarem a expressão, né? A expressão algébrica, envolvendo ali raízes, frações, MMCs e tudo mais, também teve o conceito da divisão, em que o resultado deu um número decimal, e esse número decimal vocês precisariam analisar ali como é que seria formado esse número para chegar nessa resposta, né? Então, a resposta aqui, ó, é o 3, letra B. Vocês conseguiram entender, pessoal, a resolução aqui? Deu para entender? Ok. Ah, entendi, Arthur. Você colocou aí, eu marcou 2, né? Entendi. Porque você pegou 2,234, aí da centena foi o 2, né? Acabou sendo 2. Mas entendi. Aí teria que ser o número completo mesmo, para você chegar nesse valor aí da centena. Então, só para a gente recapitular, né, pessoal, alguns conceitos aí envolvendo expressão algébrica. No caso, a gente sabe que vai aparecer para a gente alguma expressão, pode ser que seja para substituir o x por um valor, pode ser que seja para substituir x e y por um valor. Tem uma outra questão até que caiu assim, de você substituir x por um valor e y para outro valor, para chegar no resultado. Então, a gente sabe, né, que basta substituirmos aí um número pelo valor da variável e depois resolver ali a fração. Se aqui a gente tem, ó, x mais 3y sobre x ao quadrado menos y, e aí a questão vai falar para a gente, para x igual a 3 e y igual a menos 2. Então, a questão mesmo ela vai te dar um número para x, vai te dar um número para y. Basta você substituir o número que vale x, o número que vale y, e depois ir resolvendo. Se tiver raiz, resolve a raiz. Se tiver potência, resolve a potência. Se tiver fração com soma, subtração, faz o MMC. Resolve o MMC e aí você vai chegar no resultado. Pode ser uma fração, pode ser um número decimal, pode ser um número inteiro. Né? Se for uma fração, você pode torná-la irredutível, isso e simplificando ali, né, até chegar no menor número possível. Então, é assim que vai sendo conduzida a resolução de expressões algébricas. Lembrando, né, que quando você tem uma fração envolvida ali, o denominador ele nunca pode ser zero, porque a gente não tem como dividir nenhum número por zero, não é verdade? Sim ou não? Sim, né? Então, a gente não pode nunca aqui, né, no denominador de uma determinada fração, principalmente se envolver ali uma expressão algébrica para a gente estar resolvendo, o valor que está no denominador ele nunca pode ser igual a zero, ele sempre tem que ser diferente de zero, para dar um valor real ali para a gente. Aí temos também outros conceitos, né, que às vezes vai envolver raízes, e a gente também tem que analisar alguns conceitos quando principalmente envolve raízes. Analisar o índice, se o índice é par, se o índice é ímpar. E aí a gente tem que transformar aquela expressão ali, né, que está dentro do radicando, aí a gente transforma em uma inequação para a gente resolver, né? Igual aqui, ó, a gente tem uma regra, ó. Se o radical com o índice par e o radicando negativo não representa número real, né? Portanto, em um radical, se o índice for par, o radical deve ser maior ou igual a zero. É igual aqui, ó, a gente tem um índice par, tá aqui uma raiz, né, quarta.
Aqui também nós temos um índice par. A raiz ela é quadrada. O 2 não está aqui, mas a gente sabe que quando não está o 2 ali, é uma raiz quadrada, ele está oculto, né? Então, se o índice aqui for par, né, 4, for 2, for 6, o radical aqui dentro, ó, ele sempre tem que ser maior ou igual a zero. Então, como é que a gente resolve uma expressão algébrica envolvendo ali, né, raízes? Primeira coisa, vamos analisar o radicando, o índice. O índice é par, beleza. Então, dá para a gente transformar em uma inequação. Se a gente tem a lógica da regra, que é uma inequação, nós vamos pegar o que está dentro do radical, nesse caso aqui é x mais 1. E a gente vai falar, ó, o que está dentro do radical tem que ser maior ou igual a zero. E foi o que foi colocado aqui, ó, x mais 1 é maior ou igual a zero. E aí a gente transforma, né, como se fosse uma resolução ali de uma equação do primeiro grau e tal, em que variáveis ficam para o lado e números ficam para o outro lado. Resolvendo aqui, ó, x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero, o que a gente faz? Mantém o x de um lado e joga o mais 1 para o outro lado. Se ele passa para o outro lado, aí ele fica sendo negativo, né? Mais 1 passa a ser menos 1. Nesse caso aqui, ó, o x ele teria que ser maior ou igual a menos 1 aqui dentro, para que esse radical aqui pudesse ter uma solução pela raiz quarta. Se ele fosse menor, né, que menos 1, aqui ia dar problema, não ia ter como resolver. Vamos pegar esse aqui de baixo, ó. A gente tem 5x mais 15. Então, a mesma coisa, ó, o índice aqui é par, é 2, é raiz quadrada. Então, se é par, então a gente tem que falar que o que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, 5x mais 15 é maior ou igual a zero. E aí a gente faz a mesma coisa, coloca as variáveis para um lado e os números para o outro lado. Então, 5x fica sendo maior ou igual a menos 15. Os 15 estava positivo aqui, ele foi para o outro lado negativo. E agora a gente transforma em uma divisão, né? Se o valor está multiplicando 5x aqui, a gente joga ele para o lado de lá também dividindo. Então, x fica sendo maior ou igual a menos 15 dividido por 5. X fica sendo maior ou igual a menos 3. Nesse caso aqui, a gente teve que colocar um valor de x sendo maior ou igual a menos 3. Então, x tem que ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Se o x for menos 4 aqui, aí vai dar ruim, não vai ter como resolver, né? Por isso que você faz ali a resolução, transforma em uma equação para chegar no valor de x, né? Então, são formas de resolver aí expressões algébricas, envolvendo raízes também. Só para a gente revisar, né, esses conceitos de resolver uma expressão algébrica. É isso aí, Davi. 5x mais 15 tem que dar 0. O x tem que ser menos 3, exatamente. Você pode ter isso em mente, essa análise, né? Ou pode transformar isso em uma inequação para chegar numa visão ali analítica também de como você dá prosseguimento e sequência na sua resolução, no seu cálculo. Isso aí. Aí fica menos 15, mais 15, certinho. Então, vamos lá, pessoal. Resolvemos aqui, então, essa primeira aí que teve mais erros, né? A gente tinha ali uma expressão, substituímos o x pelo valor numérico, resolvemos as raízes, resolvemos as potências, resolvemos o MMC, chegamos no número quebrado aqui, decimal. 2,23, 43, 75. A questão pedia o número dos centésimos. No caso aqui a gente tem, né, o algarismo da unidade, da dezena e da centena, que é o 3. E aí ficou sendo a resposta da atividade. Tá, a gente tem também essa segunda aqui, que é a mesma coisa, só que tem um detalhe. Aqui temos duas variáveis, né? Tem a variável x e tem a variável y, em que ele coloca um valor para x e coloca outro valor para y. Mas é a mesma forma de resolução também. Nós vamos apenas substituir os valores para as respectivas variáveis. Detalhe, essa questão aqui foi aquela segunda questão que teve mais erros também. Mais índice de erros, né? Essa foi fácil demais. Ah, beleza. Beleza. Então, como é que vamos resolver aqui, então? Isso aqui, pessoal, como é que a gente faz aqui para resolver? Ajudem-me. Essa aqui foi a segunda questão que teve mais erro aí. Falem aqui para mim, como é que eu resolvo? Eu tenho aqui parênteses, aí tá x mais y ao quadrado menos 2xy. Aí deixa eu sublinhar isso aqui. Beleza. Aí aqui a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí, pessoal, como é que resolve? Me ajudem aí.
Vamos pro chat. Tá, fazer as alterações. Gente, cadê o professor? O tio caiu. Voltei, pessoal. Minha internet caiu aqui. Vocês falaram alguma coisa aqui no chat? Porque eu esqueci de falar presente. Ah, pode escrever aqui, Júlio. Não tem problema não. Escreve aqui seu nome e presente. Então, vamos continuar, né? Tá dando para me escutar aí bem? Tá dando para me escutar? Tá, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem 10 mais 2, mais 12 sobre 2. Pode ficar assim? Pode. Aqui, ó, 10 mais 12 ao quadrado. Pode ficar assim? Ou não? Ah, pode, beleza. Então, vamos continuar. Menos 2, aí eu posso colocar aqui, ó, 2 vezes 10 vezes 12. Posso fazer isso aqui? Posso. Então, eu vou colocar aqui sobre fração, né? Como fração. Deixa eu sublinhar. Beleza. Aí, aqui embaixo, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso fazer isso aqui, então, ó, 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pode ficar assim? Pode? E aí, pessoal, como é que a gente resolve agora? Observem aqui, ó, a gente pode aplicar produto notável nessa primeira situação entre parênteses aqui? A gente pode aplicar aquela regra de produto notável? O que vocês acham? Podemos? Qual é a primeira regra do produto notável? Vocês lembram? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. É isso? Eu posso fazer isso aqui então? Ó, nesse 10 mais 12 ao quadrado? Posso fazer? Então, o quadrado do primeiro seria 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes 10 vezes 12. O primeiro é 10, o segundo é 12. Então, 2 vezes o primeiro 10 vezes o segundo 12. Posso fazer isso aqui? Posso? Posso, tá. Então, bom. E o quadrado do segundo? O segundo é 12, né? Então, vai ficar 12 ao quadrado. Menos 2 vezes 10 vezes 12. Só repetindo o que estava aqui depois, né? Então, deixa eu transformar isso aqui numa fração também, de novo. Ctrl S. Agora, aqui a gente tem 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A gente pode resolver essa potência já? 10 ao quadrado é quanto? 100. 100 mais e 12 ao quadrado é quanto? 12 ao quadrado, 144. Beleza. E aí, agora vamos resolver aqui, de novo, né, o meu numerador. A gente tem ali 10 ao quadrado. 10 ao quadrado fica sendo 100. Certo? 100. Ok. 100 mais. Aí aqui a gente tem, ó, 2 vezes 10 vezes 12. Quanto que dá esse resultado aí? 2 vezes 10 vezes 12. 2 vezes 10 é 20. Vezes 12 vai dar quanto? Mais quanto?
240. Beleza. Deixa eu colocar 240 aqui. 240. Menos... Aí é que a gente tem... Não, ainda é mais aqui, ó. A gente tem o 12 ao quadrado ali. Quanto que é 12 ao quadrado? A gente resolveu ali embaixo, né, naquela hora. 144. Beleza. Aí a gente tem aqui... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Para a gente ver melhor. Continuando aqui, né? Resolvemos o 12 ao quadrado. Agora a gente tem aqui, ó, o menos 2 vezes 10 vezes 12. Quanto que é menos 2 vezes 10 vezes 12? Dá quanto? Menos 2 vezes 10 vezes 12. Não é a mesma multiplicação aqui, ó. 2 vezes 10 vezes 12 deu 140, deu 240. Então, menos 2 vezes 10 vezes 12 também vai ser 240, né? Menos 240. Deixa eu sublinhar aqui para ficar fração. E aqui, 100 mais 44, 40, é 100 mais 144, 244, né? Beleza. Então, agora eu vou eu posso cortar aqui, pessoal, ó, mais 240, menos 240, eu posso cortar? Posso ou não? Posso? Posso. Ó. Mais 240 menos 240 vai dar 0, né? Aí vai sobrar aqui, ó, 100 mais 144. 100 mais 144 é quanto? 244. Que vai ser dividido por quanto? Por 244 também. E qual vai ser o resultado aí dessa divisão? 244 dividido por 244 vai ser igual a 1. Não é isso? Ficou certo a resolução aí? Essa foi a segunda questão que teve mais erros, né? Tranquilo, pessoal? E a resolução dela? Vocês observem aqui que nesse caso específico, a gente tinha aqui, ó, o valor de x era um valor e o valor de y era outro valor. Aí, como a gente tinha aqui uma fração, aí tinha uma multiplicação aqui ao quadrado, né, da expressão entre parênteses, aqui o x ao quadrado e o y ao quadrado. Aqui, ó, o que a gente fez? Vocês poderiam fazer, por exemplo, como estava x mais y ao quadrado, vocês poderiam fazer x mais y vezes x mais y. Vocês poderiam fazer assim também, não teria problema. Só que a gente aplicou a regra do produto notável, e aí vocês viram que foi mais rápido para a gente resolver. Se a gente sabe a regra do produto notável, a gente já analisa, ó, é o quadrado do primeiro. A gente colocou o quadrado do primeiro aqui, ó, é 10 ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais 2 vezes o primeiro, que é 10, vezes o segundo, que é 12. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é quem? É 12. Que aí ficou aqui, ó, 12 ao quadrado. Então, a gente analisou aí pelo produto notável, mas vocês poderiam resolver assim também, ó. Como aqui está x mais y ao quadrado, vocês poderiam fazer x mais y vezes x mais y. E aí vocês poderiam substituir aqui, ó. X ele vale 10, então seria 10 mais 12 vezes 10 mais 12. E aí vocês poderiam trabalhar aqui a distributiva também. Multiplicar 10 vezes 10, que daria 100. Né? Mais, aí multiplicaria 10 vezes 12, daria 120, né? Depois, 12 vezes 10, é 120 mesmo, né? Mais, depois 12 vezes 12, que ia dar 144. Vocês poderiam trabalhar distributivo e depois chegar no valor numérico também. Mas aqui a gente já foi direto, ó, na regra do produto notável, que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá bom? Estou reforçando aqui esse produto notável porque é um conceito do próximo capítulo, né? Da próxima revisão. Não, da próxima não. Depois a gente vai falar de polinômios, depois a gente vai falar dos produtos notáveis aí. Só revisando, né? Tranquilo, gente? Beleza? Tá, então vamos para a outra questão aqui, que foi essa foi a terceira que teve mais erro. Quem foi que conseguiu entender essa questão aqui? Nós tivemos, assim, uma quantidade razoável de acertos, né, dessa questão. Quem foi que entendeu ela?
E aí? Maria Luísa entendeu? Murilo, você entendeu ela? Não entendeu, Maria Luísa? Murilo, você entendeu essa aqui? Não também? Ana Carolina, você entendeu essa aqui? Entendeu? Explica aqui pra gente como é que foi, o que você entendeu dela. Gabriela, você entendeu também? Essa aqui? Também não? Tá. Ana Carolina, fala pra gente aqui o que você entendeu dela. Tá digitando? Tá. Davi, Luiz Antônio, vocês entenderam? Enquanto a Ana Carolina vai digitando, vamos lendo aqui o enunciado. A figura geométrica a seguir é formada pela justa posição de dois quadrados congruentes. Ó, dois quadrados congruentes, eles são iguais. Tem a mesma medida, tem os mesmos lados, então são congruentes. Essa é a primeira análise. De lado x, então todos os lados x são iguais. E um retângulo cujo menor lado também mede x. Ó, se o menor lado também mede os quadrados. Então, ó, a gente tem dois quadrados, né? Um aqui. Oi? Eu achei que era a questão anterior, essa eu também não consegui entender. Ah, então tá bom, vamos entender aqui agora. Ó, se a gente tem um quadrado não aqui, não tá dando para mandar no chat. o Davi colocou aqui agora. Eu não tô conseguindo. Agora eu consegui. Ah, tá. Beleza. Chegou. Vamos entender ela aqui então, ó. Nós temos dois quadrados, pessoal. Ó, um quadrado aqui em cima e um quadrado aqui embaixo. Todos eles, os dois quadrados são congruentes, não são? Tá falando ali? Eles são iguais. Tem todos os lados com a mesma medida. Então, olha só. E o menor lado Tio, tá travando. também é x. Então, esse aqui ó, é um retângulo. Isso significa que também vale o mesmo lado dos quadrados. O valor de x aqui também representado, né? Beleza? Então, olha só. O que está pedindo? Sabe-se que a razão entre a medida do lado do quadrado e a medida do maior lado do retângulo é de 1/4. O que isso significa? A gente pode analisar aqui que um retângulo é como se tivesse 4 quadrados dentro dele. Vocês concordam ou não? Concordam? Porque se aqui é 1/4, ó, aqui é 1/4, aqui até a metade do retângulo vai ser 2/4, um pouquinho mais para cá da metade aqui vai ser 3/4, e para cá vai fechar 4/4, que é um inteiro, que vai ser o retângulo inteiro. Beleza? Certo? Então, a gente pegou aqui as ideias, né? Então, a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura é... Perímetro é o quê, pessoal? Vocês lembram do que é perímetro? O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. De todos os lados, exatamente. É a soma de todos os lados de uma figura geométrica, né? Nesse caso aqui, ó, ele está falando para a gente já. Se o quadrado ele mede lado x, todos os lados do quadrado vai ser x. Então, a gente tem ali 4 lados em um quadrado e 4 lados no outro quadrado. Mas a gente vai desconsiderar esse lado aqui, ó, porque ele está colado no retângulo, que vai ser contado aqui embaixo. E a gente vai desconsiderar esse lado aqui que está colado no retângulo, porque ele vai ser contado aqui em cima. Que aí vai pegar a medida do retângulo também. Então, basta a gente contar todos os lados referenciados aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, no quadrado, um, dois, três, já fechou aqui o retângulo. Aqui que faltam 3 partes para chegar em 4 quartos que daria um inteiro, né? Não é verdade? Sim ou não? Então, a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3 do quadrado aqui em cima. 4, 5, 6 do quadrado aqui embaixo. E a gente conta agora o retângulo, ó. 7, 8, 9 e 10 aqui para baixo.
E depois, 11, 12, 13 e 14 aqui para cima. E aí ele pede, né, qual é a expressão algébrica aqui. Se a expressão algébrica é representada por um perímetro, nesse caso aqui a gente tem que somar todos os lados, que daria 14. Sendo então 14x. Entendeu? Deu para entender? Então essa questão era mais analítica, né? De alguns conceitos de perímetro, identificar a figura, os lados da figura, se mede ali x, né? Se são congruentes, são iguais. Então, todos os lados são iguais. Se o retângulo ele é 1/4 do quadrado, faltam 3/4 para fechar o retângulo inteiro, teria ali 3 medidas iguais. Então, basta contar ali o perímetro de cada um desses lados, em que chegaríamos aí em 14x, sendo essa expressão algébrica da questão. Então, foi a terceira questão que teve mais erros aí, tá? Essa aqui. Agora, a gente tem essa aqui, ó. Para x igual a 3, o valor numérico da expressão, né? 3x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x, dividido por 6x ao quadrado menos 9x é... Fácil isso aqui ou não? O que vocês acham? Fácil. Depois que a gente viu aí as resoluções das anteriores, é só a gente substituir x por 3, não é? Então, aqui ficaria dessa forma, ó. Substituindo o x por 3, a gente tem aqui, ó, 3 vezes 3 ao cubo, menos 6 vezes 3 ao quadrado, substituindo x por 3, mais 9 vezes 3, dividido por 6 vezes 3 e menos 9 vezes 9, 6 vezes 9. 9 vezes 3 dividido por 3 ao quadrado dá 9. 6 vezes 9 aqui embaixo. Menos 9 vezes 3, 27. 3 vezes 27, 81. 6 vezes 9, 54. Mais 27. Aqui 6 vezes 9, 54. Menos 27. Então, somando aqui, ó, 81 menos 54 mais 27, chega em 54. 54 menos 27, chega em 27. E aí divide 54 por 27. No final vai chegar em... A resposta aqui no final, ela vai chegar em 2. Tranquilo? Bem fácil, né? Também? Essa foi a quarta questão que teve mais erros aí. Bem fácil. A outra questão que teve mais erros foi aquela de identificar o que era monômio. Aqui, ó. Qual das expressões algébricas a seguir é um monômio? E essa aqui é fácil ou difícil? Essa foi a mais fácil, exatamente. Então, basta a gente entender, saber o que é um monômio, né? O que é um monômio mesmo? Vocês lembram o que é um monômio? Vamos revisar o que é um monômio. Ó. Teve alguns erros também. Ó. O monômio é um nome que se atribui a uma expressão racional inteira. A gente sabe que a expressão ela pode ser inteira, pode ser fracionária, ou pode ser em forma de raízes também, irracional. Então, ela tem que ser inteira. Formada real ou por apenas uma variável real. Não pode ser raízes, né? Por isso que a gente não pode marcar ali algumas opções naquela atividade. Ó, isso aqui é um monômio, x é um monômio. X ao cubo também é um monômio. Porque a gente tem aqui, ó, x vezes x vezes x. É um termo só. Raiz de 3 é um monômio. Não tem parte literal aqui dentro da raízes, né? Da raiz. Então, por isso que é um monômio. Ó, menos 2 sobre 3bc ao quadrado também é um monômio. Porque não tem parte literal no denominador. Então, é um monômio também, só tem um termo. Ó, é um número que multiplica por variáveis. Então, também é um monômio. Isso aqui é um monômio, pessoal? X elevado a menos 2. É um monômio isso aqui? Não, porque a fração... como está elevado a um expoente negativo, isso vira uma fração, né? E o x passa a ser o denominador. Nesse caso, não pode ser um monômio. Mesmo tendo um termo, não vai ser um monômio. E esse aqui é um monômio? 5x ao cubo menos y. É um monômio? Não, porque a gente tem dois termos aqui, ó. X ao cubo menos y. Também não é. E esse aqui é um monômio? Não, porque a gente tem a variável, ela está dentro
né, da raiz. Então, não pode ser também um monômio. Agora tem a questão da parte literal dos coeficientes numéricos, né? A gente tem aqui, ó, as expressões. A gente sabe que o coeficiente é a parte do número. Já a parte literal são as variáveis. Eu vou mandar assim, Ana Carolina, vou colocar lá para vocês baixarem na postagem de amanhã, esse slide. Tá bom? Aqui, ó, a gente tem o 5. É só um número, mas a gente tem um monômio, né? Aqui a gente tem, ó, x, y ao cubo, z elevado a 4 dividido por 5. Mesmo sendo uma fração, também é um monômio, porque não tem x aqui embaixo, não tem y no denominador. Então, também é um monômio. Então, voltando para a nossa questão aqui, qual dessas opções aqui é um monômio, pessoal? Qual letra que é um monômio? Letra A, B, C, D ou E? Então, a letra A não é porque tem dois termos, xy mais 3x. A B não é porque tem variável dentro da raiz, né? A C não é porque o expoente está negativo, então o x vai para o denominador. A D também tem expoente negativo, também não é. A letra E é a única que dá a possibilidade de ser um monômio, porque tem 42 que é um número, xy, que é a parte literal, não tem expoente negativo, e aí é um termo só que está multiplicando, né? Então, a letra E aí é a opção correta dessa questão. Então, essas aí foram que teve aí mais erros, né, pessoal? Beleza? Tranquilo? Eu vou estar postando para vocês essa atividade de hoje, para vocês acessarem no notebook de amanhã, para vocês darem uma revisada no capítulo 4 também, de expressões algébricas, monômios. É importante que vocês fixem bem esses conceitos, né, de expressões algébricas e monômios, porque quando você vai para polinômios, que é a próxima revisão que a gente vai fazer, aí você já vai pegar alguns conceitos a mais, e depois dos polinômios a gente vai para produtos notáveis, que é aquele capítulo ali que a gente, né, que vocês tiveram ali mais dificuldade, que envolve produtos notáveis, fatoração e tudo mais. Então é importante vocês darem uma revisada entre hoje e amanhã nesse capítulo 4, façam anotações, peguem os conceitos. Ainda não, Thiago. As atividades só são aquelas mesmas que eu postei lá para vocês. Se você faltou me entregar alguma dos capítulos passados, aí você tem que me mandar, tá? Tem um arquivo que eu coloquei no grupo lá, dos capítulos que vocês cumpriram e dos que faltam cumprir. Então, se o seu nome lá está faltando para cumprir algum capítulo, analisa aquele arquivo e me envie lá as atividades que faltam. Bom? Beleza, gente? Então, a gente volta na quarta-feira agora, de manhã. Beleza? E com mais conteúdos aí para a gente revisar. Valeu, tio. Bom dia para vocês, bons estudos. Tchau, tio. Obrigada. Obrigada, tio. Tchau. Nada, tchau, tchau.